novamente juntos. O programa Vida Além da Vida conta com o apoio cultural da Livraria Cultura Espírita União, situada Avenida Rangel Pestana, 233. Hoje, no quadro Doutrina e Aplicação, contamos com as nossas companheiras Roseli Galves, Liriaci e Florence, abordando um assunto que, no contexto da humanidade, acreditamos todos nós precisamos desse medicamento. E não o encontramos nem nas farmácias, nem em boutiques, nem em supermercados. É sobre a paciência. Um assunto encantador e difícil realmente de consegui-la. Vamos ouvir as nossas companheiras, quem sabe elas terão alguma coisa que nos ajude. Olá a todos vocês, mais uma vez juntos, hoje com um novo tema, que nós temos a oportunidade de fazer uma reflexão, e as companheiras do Centro Espírita União que estarão conosco hoje é Liriaci e Florence. Florence, esse é um tema bastante importante para a atualidade, porque nós vemos que as pessoas correm muito, elas estão sempre muito apressadas no trânsito, apressadas no trabalho, na família sempre com muito pouco tempo para os filhos e até para o próprio esposo. Como é que é isso? Parece que a questão da paciência hoje é fundamental, né? Essa pressa parece até que é uma doença. Uma doença. O quanto mais o homem evolui, tecnologicamente, na intelectualidade, ele vai trazendo para si, agregando coisas, né? Então hoje nós vivemos situações e oportunidades que nós não vivíamos há muitos anos atrás. Se nós voltarmos para o nosso passado, nós vamos ver que as cidades eram menos agitadas, eram mais tranquilas. Mesmo se a gente for ao interior de qualquer estado, ou mesmo de São Paulo, você vai ver que o ritmo é diferente. Então nós vamos complicando as nossas vidas com o que vai aparecendo. E não estamos conciliando, sabendo conciliar esse excesso de atividade, filtrar o que é necessário ou não, né, Lidia? Assim, será que tem necessidade disso? Para mim é fundamental. Como que eu preciso equilibrar a minha vida? E não podendo deixar de lado a nossa parte interior, porque nós acabamos vivendo no automático. Sem dúvida. Liriaci, nós vemos então que a paciência é uma virtude. É uma virtude capaz de ser cultivada, de ser burilada, de ser fortalecida. O que a doutrina espírita nos fala sobre isso? Veja bem, ela é realmente uma virtude e nós temos que conquistá-la dia a dia. Nós não viemos aqui à Terra em missão. Nós somos espíritos reencarnantes que temos que nos domar todos os dias e cultivar realmente a paciência para sermos espíritos melhores. E Deus é maravilhoso, Ele nos ama, Ele tem paciência para conosco e Ele espera o nosso tempo. Cada um tem o seu tempo de evoluir e Ele espera isso de todos nós. Florence, você acha que o fato de termos consciência dessa necessidade do ser paciente, dessa necessidade de ser mais tolerante, essa consciência basta? Estudar, ler sobre o assunto, isso basta? Porque a gente percebe que às vezes a gente tem consciência de tudo isso, mas na hora H a coisa não funciona. Como a Liriaci disse, a paciência é uma virtude a conquistar. Conquistar como? Através do domínio e da racionalização dos sentimentos. Então, quais são os reflexos da impaciência, da falta de paciência? A paciência é a paz interior que nós temos em nós. O reflexo dessa falta é a irritabilidade, a intolerância. Então, como conquistar a paciência? Racionalizando os sentimentos. Começar a ter esse conhecimento, um autoconhecimento, e saber na hora de precipitar ações ou precipitar reações, se controlar e pensar, mas por quê?
Você está lembrando bem. E o trânsito é um bom exemplo. Nossa Nós somos muito impacientes do trânsito. É a não prova é de verdade? fogo, é o trânsito. Então, a paciência, e eu li uma frase e até trouxe que eu achei bastante interessante. A paciência é algo que você admira no motorista que está atrás de você, mas não no que está à sua frente. E de fato é isso mesmo, né? Porque eu atrás não estou paciente, Não então não aguento da frente. Exatamente. Né? Então, é uma relatividade. Não, você tem que parar, se ligar com o alto, desacelerar, se ligar com o alto, para você poder respirar e começar a adquirir realmente a virtude da paciência. Ela é uma conquista. Sem dúvida. Você lembrou bem, a prece é muito importante. Eu acho que o exercício da prece diária, nos ligando ao alto, pouco a pouco vai nos possibilitando esse ser melhor na questão do ser menos impaciente, né? Não ser tão impaciente, mas... A pessoa paciente, realmente, ela é amorosa, ela é tranquila e ela consegue enxergar as coisas com muito mais clareza. A sabedoria, os sábios da antiguidade, né, os grandes sábios, nós vemos que a paciência é uma virtude muito valorizada na religião. Então nós temos, por exemplo, o Buda, que colocava muito a importância da paciência, né? No Antigo Testamento, nós temos o exemplo de Jó, que era a paciência personificada. Ficou no exemplo, cristianismo, né? Jesus, né? E no espiritismo, na doutrina espírita, vocês poderiam lembrar de alguém que nos trouxe esse exemplo de vida, mostrando a questão da paciência? Depois que Allan Kardec divulgou a doutrina espírita, ele morreu, desencarnou rapidamente. Quem viveu a doutrina, a luz do espiritismo, foi Chico Xavier. Então percebe-se pelo histórico dele que ele desenvolveu através de disciplina, ele conseguiu cultivar esta virtude, mas com muita disciplina. E o que leva essa disciplina é a consciência, né? É a consciência que o outro, a exemplo de Jesus, tem as mesmas dificuldades que a gente. Olhar para o outro com o mesmo amor. Jesus, por que ele tinha uma paciência infinda? Porque ele sabia que cada um estava num estágio de evolução diferente, mas que ninguém é menos que ninguém. Mas ele respeitava cada um, nunca deixou de ser severo, no momento certo de disciplina, onde foi necessária a severidade com a injustiça, ele foi muito duro. Ele não concebia a injustiça. Florence, qual a diferença que nós poderíamos colocar entre entre a teimosia, né, e fugiu. Qual a diferença que nós poderíamos colocar entre a teimosia e a persistência? O persistente, porque o mundo de Deus é de probabilidades. O persistente é aquele que tem um objetivo e vai caminhando pelas probabilidades de acerto e vai encontrando muitas que não são as corretas, até que ele consegue atingir o seu objetivo. É a pessoa persistente, que procura o seu objetivo. A pessoa teimosa, que teimosia, é aquela que tentou uma vez, não deu certo e fica persistindo e não evolui no erro. Na família, isso não é muito complicado, Nossa. Miriam? Assim, quando nós temos uma pessoa muito teimosa, que como a Florence colocou e diferenciou bem essa questão, não é complicado essa questão? É complicadíssimo. Ainda mais se existe só um teimoso na família, é muito complicado a gente conviver com uma pessoa assim.